irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos, uma perspectiva pentecostal de missões. Tema trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, revista comentada pelo pastor Wagner Gabi, de Curitiba. Glórias a Deus. Então, temos estudado a respeito de missão transculturais nas últimas lições, né? Glórias a Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a origem, né? O etnocentrismo, ou seja, que é voltado, né, a todos os povos, todas as nações. E hoje eu vou falar, né, da perspectiva pentecostal, a contribuição do Pentecoste, né, e dos pentecostais nas missões. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que essa contribuição é baseada naquilo que nós cremos, né? Na ação do Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, né? Na dotação de poder que o Espírito Santo dá ao crente para ser testemunha de Cristo. Glórias a Deus. E a partir do momento que temos essa crença, essa visão, é claro que a missão pode ser potencializada. Textual. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. A verdade prática, o Espírito Santo derramado em Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Né? Então, também partimos desse princípio, de que, aleluia, o que Deus fez ali no início da igreja primitiva não foi uma experiência isolada, mas Deus continuou fazendo, como a gente vê no próprio livro de Atos, em vários lugares, em vários momentos, Deus derramou o seu Espírito, né? Aleluia, os crentes foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e Deus também dotou eles de poder, aleluia, para pregar com autoridade, e os sinais acompanhavam aqueles que criam, louvado seja o nome do Senhor. E nós não cremos que isso ficou no passado. Temos visto, experimentado, e cremos que a palavra de Deus tem se cumprido também nos dias atuais. Louvado seja o Senhor. Leitura bíblica se encontra em Atos 2, de 1 a 8, 14 a 18. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais de Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Bendito é o Senhor. Né? Então, Deus agiu ali de forma maravilhosa, inaugurando a igreja, derramando o seu Espírito, né, e batizando os crentes, conforme a promessa, para que eles fossem agora testemunha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E era uma profecia de Joel, como Pedro ensina, como Pedro aqui, né, declara que o que eles estavam vendo era o cumprimento da promessa. Glórias a Deus. E Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Aleluia. E ele, então, continua, né, agindo dessa forma. É isso que os pentecostais creem, né, examinando a Escritura, viram as promessas, buscaram e receberam. Glórias a Deus. E isso impulsionou de forma extraordinária, né, a missão.
Os objetivos da nossa lição são apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o Pentecoste e enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. E a introdução diz o seguinte: uma característica notável do movimento pentecostal desde seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Então, o comentarista ele fala sobre o movimento pentecostal e fala do surgimento, na virada do século passado, ou seja, no primeiro dia, do século XX, ou seja, de 1901, Deus batizou ali, aleluia, uma irmã com o Espírito Santo. Estavam estudando, buscando lá no Instituto Bíblico de Topeka, e buscando nesta palavra, creram, pediram ao Senhor, o Senhor batizou ali na virada do século passado. Então, esse movimento pentecostal impulsionou a obra missionária no mundo. Claro que a obra missionária já existia, desde o começo da igreja, e é claro também que aqui o autor não está citando o Pentecoste, que o Pentecoste é no primeiro século, logo nos primeiros anos da igreja, Jesus sobe aos céus, e depois de alguns dias os crentes são batizados com o Espírito Santo. E o Pentecoste durou toda a história, mas muitos crentes haviam esquecido, esfriado. Claro que Deus de vez em quando avivava, assoprava ali a chama do avivamento e a igreja, ela se despertava. E o movimento pentecostal é um desses avivamentos. A partir dali, claro que esse fogo se alastrou, aleluia, na vida dos crentes e buscando o batismo, crendo na palavra, na promessa, Deus cumprindo, e muitos também se tornaram testemunha. Não é como hoje, infelizmente, e muitos são batizados e acham que é apenas um status. Então ele é batizado, ele é diferente do outro, ele fala línguas, ele se emociona mais na igreja. Não, ser batizado é para sair, é para ser testemunha, como Jesus queria que os crentes fossem. Glórias a Deus. Então, distinguir o Pentecoste, que é desde o começo da igreja, aleluia, e o movimento pentecostal, que é esse movimento de avivamento, Deus soprando ali, aleluia, a chama do Espírito na vida dos crentes, e nós somos frutos desse avivamento. A Assembleia de Deus nasce desse avivamento. Primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. Então, vamos falar sobre o que é pentecostal. Primeiro, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo de anunciar Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são o que o evangélico tem em comum. Então, tem os evangélicos tradicionais, os evangélicos pentecostais, mas todos têm em comum isso, Glórias a Deus, compromisso pessoal com Jesus, a partir da regeneração, do novo nascimento, a autoridade bíblica, sola as escrituras, e o apelo de anunciar a Cristo, aleluia, aos outros, esse desejo missionário. Então, a gente vai falar aqui que o Espírito Santo é aquele que orquestra, toda a missão. Glórias a Deus. Todo crente, quando aceita Cristo, tem o Espírito Santo. Mas, o foco da lição vai falar dos pentecostais, aqueles que creem nas promessas, creem que o Deus de Atos ali, capítulo 2, é o mesmo de hoje, opera o mesmo milagre, louvado seja o nome do Senhor, crê nos dons espirituais. Então, tem essa distinção. Mas, como evangélico, todos, aleluia, têm o Espírito Santo, desde o novo nascimento, louvado seja o nome do Senhor. Ainda talvez não tenham o revestimento de poder, como nós cremos, que é o batismo ou os dons espirituais. Mas é o Espírito Santo que age em missões, desde o começo. É o Espírito Santo que moveu ali o coração de Lutero e dos demais reformadores. É o Espírito Santo que, aleluia, nos constrange a ir anunciar a Cristo, a ir por todo mundo pregar o Evangelho, ensinando, fazendo discípulos. Louvado seja o Senhor. É Ele que é o agente de tudo isso. Glórias a Deus. O Pentecoste, então, já é uma outra experiência que a gente vai ver aqui no próximo subtópico. Mas como evangélico, todos temos esse desejo de pregar a Cristo, de anunciar a Cristo,
baseado no nosso compromisso com Cristo e crendo que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e ela que nos ensina tudo isso. Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante: a autoridade da Escritura, a salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Então, esses pilares também da reforma enfatiza, esse compromisso do evangélico. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Então, embora o Espírito Santo é ele que tem agido durante toda a história, aleluia, nós estamos na dispensação do Espírito, glórias a Deus. Ele tem, então, gerado essa convicção dos crentes, esse desejo missionário, e a igreja tem feito missões desde o princípio, glórias a Deus. A gente vai ver aqui que temos agora um impulso a partir do movimento pentecostal que volta-se a crer, ou de forma mais abrangente os crentes começam a buscar, aleluia, o dom do alto, a virtude que Jesus nos prometeu. E é o assunto do segundo subtópico: somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também, ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Atos 2, 1 a 12. Então, qual a diferença do evangélico pentecostal ou evangélico tradicional? O pentecostal crê que, da mesma maneira que aconteceu em Atos, Deus continua agindo. Aquela experiência, Deus continua dando aos crentes de batizar com o Espírito Santo e, inclusive, de falar em línguas, que, conforme a nossa declaração de fé, nós cremos que é evidência inicial. Ou seja, como é que eu vou saber que alguém foi batizado? Deus nos dá uma evidência física, o falar em línguas. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Então, toda a história a gente vê relatos disso. O movimento pentecostal é um impulso, mas o Espírito Santo tanto agia nos crentes tradicionais, da mesma maneira, impulsionando para a missão, aleluia, como também agia, batizando com o Espírito Santo durante a história. A gente vai estudar sobre isso, a gente vai ver que Deus nunca deixou de batizar, aleluia, os crentes, nem de usá-los com poder, dotando de dons espirituais. Mas há esse impulso a partir da virada do século XX. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Então, o Espírito Santo é maravilhoso, e como estamos nos últimos dias, claro que os últimos dias começam desde a morte de Cristo, mas a cada dia a gente vê os pecados se multiplicando, os sinais se intensificando e também a promessa de Deus sendo derramada. Talvez a gente vive um período até de esfriamento, os crentes não estão vendo mais grandes milagres acontecendo. Mas vá para uma nação perseguida, como na China, como na África, que Deus está operando ali de forma poderosa. Então a falta não é de Deus. Deus não diminuiu o seu poder. É dos crentes que às vezes se conformam ou se acomodam, tem tudo na mão, e acabam não buscando a Deus. Na África, Deus ressuscita mortos, Deus dá vista ao cego, na China, da mesma forma. Então, o poder pentecostal está sendo derramado sobre o mundo todo. A falta não é de Deus, a falta é em nós que não estamos buscando como deveríamos. Glórias a Deus. Então, esse impulso começa ali no início do século XX e nós não podemos deixar a chama se apagar. Glórias a Deus. É ela que vai, como já tem feito durante toda a história, impulsionar a obra missionária e que também vai inflamar nossos corações para cumprir a grande comissão. Isso vai até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Atos 1, 10 e 11. Terceiro subtópico: contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo
no complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, Atos 16, 6 a 10. Né? Então, glórias a Deus. Né? Esse desejo de pregar, né? De anunciar a Cristo, de plantar a igreja, né? Esse desejo, o Espírito Santo que nos conduz, nos empurra. Aleluia, como Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E a obra pentecostal a gente vê essa característica. Abre-se igreja, né? Onde tem um povoado, como diz a canção, né? Em cada povoado tem uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem esse desejo de buscar almas. E a gente vê isso desde o começo do movimento. Né? A exemplo, né? Nossos missionários Berg e Gunnar Wingre, né? Vieram para o Brasil sem nada, né? A igreja não tinha dinheiro nem para pagar a passagem deles de navio. Imagine o sustento aqui nesta nação. Mas há o exemplo também dos moravianos que saía da sua pátria e ia pregar, né? Não estava nem preocupado como seriam sustentados, mas cria em Deus que chama, envia e capacita e cuida de todas as coisas. Glórias a Deus. E não podemos também esmorecer nesse trabalho, né? Continuemos em cada povoado abrindo uma igreja, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é aquele que vai dar o crescimento. Um vai plantar, outro vai regar, mas Deus dá o crescimento. Glórias a Deus. E esse impulso pentecostal, né, independe se lá tem cadeira, se tem caixa de som, independe até se tem, aleluia, o prédio. Até debaixo de uma árvore é um lugar para começar uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois, para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Né? Então, a diferença, uma característica dos pentecostais é essa, né? Prima pela ação do Espírito Santo, para nos capacitar, para nos dar a palavra, aleluia, para dar poder no momento de operar ali sinais e para nos revestir do poder do alto, nos batizando com o seu Santo Espírito. Então, o Espírito Santo é o protagonista dessa história. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecoste. A causa da obra missionária da primeira igreja. Primeiro subtópico. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Então, a partir dali, eles já estavam, né, cheios de graça, cheios de poder para pregar com ousadia. Pedro, que era aquele tímido que fugiu ali do pátio, negou Jesus, daqui a pouco tinha voltado ao seu velho ofício de pescar, aleluia, ainda tímido, eles também tímidos ali, cerrado ali atrás das portas, depois que Jesus morreu. Aí quando Jesus ressuscita, vai lá, aleluia, até os discípulos, e essa promessa maravilhosa que Jesus faz é cumprida em Atos. A partir dali, Pedro já é uma outra pessoa. Aquele que era tímido, que tinha medo, se levanta com coragem, prega e quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Louvado seja Deus. Então, Pentecoste ali impulsiona, né, essa primeira igreja, a igreja primitiva. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Né? Então, testemunha, né, vem do grego marte. Né? Então, eles estariam, aleluia, anunciando a Cristo mesmo, né, colocando suas vidas em risco, pois agora estavam revestidos, né, de poder. Aleluia. O Deus, o Emanuel, que andou com eles, agora habitava dentro deles e ainda dotava eles de capacitação, de carisma maravilhoso. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento.
Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu realmente em Atos 2. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja no século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerando o maior missionário da igreja primitiva, né? Então Paulo é o que tem mais relatos em Atos, né? E realmente é o que fez muita coisa, né? Considerado, como diz aqui o comentarista, o maior missionário, né? Depois de Cristo. Imagino que Paulo, né, tenha essa posição, pois ele estabeleceu igreja nas 4 províncias romanas, na Galácia, na Macedônia, Acaia e Ásia, né? E chegou até a Europa, né? Também está registrado trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, Atos 8, 26 a 30. Né? Como estudamos na lição passada, Filipe é aquele primeiro que começa a realmente obedecer a Cristo ao pé da letra. Né? Você testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, também em Samaria e até os confins da terra. E Filipe, né, tanto prega para esse etíope, né, ou seja, de outra nação, os confins da terra, como prega também em Samaria. Os outros discípulos estavam ainda, né, se detendo em Jerusalém. Né? Os apóstolos também estavam em Jerusalém. Aí Deus teve que, né, depois da morte de Estevão, permitiu a perseguição e os crentes então saem por toda parte pregando o Evangelho. Pregam primeiro aos judeus, mas depois também o Evangelho chega aos gentios e Barnabé e Paulo, né, têm uma importante função nesse princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja é revestida de poder, mas ainda fica ali esperando não sei o quê, até que Deus sacode a figueira e eles se espalham pelo mundo. Terceiro subtópico, Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos 10, 34 a 35 e Atos 11, 17 e 18. De perseguir todos os cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15 e 16, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9, 10 e 13, 7, 9 e 11 e 15. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, Atos 10, no bar de Filipe, Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, Atos 13, de 1 a 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas com um ministério apostólico de Paulo. Romanos 15, 22 a 29. Então a gente percebe que, né, a partir do momento que eles são revestidos de poder, são, né, direcionados a pregar o Evangelho em todas as nações, mostrando então que o Evangelho, que é a palavra de Deus, que a salvação era para todos os homens. Glórias a Deus. A graça de Deus foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, como diz na carta de Tito. Então, aleluia. Jesus já estava demonstrando isso, como a gente tem estudado, né? A respeito da missão transcultural no Novo Testamento. A partir de Jesus, Jesus já estava direcionando, treinando a igreja para esse importante papel. Né? No Antigo Testamento, as nações teriam que ir a Jerusalém. E agora, a igreja tem que ir às nações. E o terceiro tópico, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro subtópico, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Então, é ele que orquestra tudo. Ele envia, né, como a gente vê no ministério de Paulo. Às vezes Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo pedia ele de ir para aquele lugar, né, e direcionava ele para outro, e a obra do Senhor era feita da forma como Deus desejava, né, e o Evangelho prosperava. Louvado seja o Senhor. Então o Espírito Santo é o diretor de missões da igreja.
Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério, né? Até Jesus, né, ele inicia o ministério depois do batismo e o Espírito Santo também pousa sobre ele, o Espírito Santo também o leva até o deserto para ser tentado e tudo que Jesus fazia, o Espírito Santo estava conduzindo, glórias a Deus. Então, ele foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério, está lá em Isaías 61, 1 e 13, Lucas 4, 17 e 20. Ele é o nosso modelo maior e nós não podemos fazer nada sem ele. Glórias a Deus. Então, Jesus nos ensinou a dependência que devemos ter do Espírito de Deus. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem evangelização. Atos 6, de 1 a 4. Então, Deus orienta os apóstolos, né, que eles deveriam, então, nomear os diáconos para cuidar da parte social e eles estariam cuidando da palavra. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições. Atos 4, 32. O que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Atos 9, 31. Então a igreja estava unânime, quem tinha uma propriedade vendia, dava aos pobres ali, então era tudo administrado em favor de não ter ninguém necessitado. Inclusive quando passava por alguma seca em Jerusalém, em outra parte, os crentes de outras igrejas enviavam aquelas contribuições através dos apóstolos ou dos seus delegados, né? Segundo subtópico, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo, né? Sem essa chamada, não adianta ir, né? Não é o Espírito Santo que nos separa para fazer essa obra. Se a gente acha por convicção própria, ou alguém indica por amizade, alguma coisa, é claro que a obra, né, ela pode até começar a tentar andar um pouquinho, mas o melhor é quando o Espírito Santo separa. É ele que escolhe, né? Ele que nos dá a chamada, ele que nos capacita e vai junto para fazer a missão. Em Atos 16 temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Atos 16, 4 a 7. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem, no campo missionário. 1 Coríntios 2, 1 a 18. Né? É ele que abre a porta da palavra, né? É ele que, como em Atos, né, dá a revelação. Né? Paulo teve aquela revelação do varão que aparecia no sonho e dizia: passa a Macedônia, vem nos ajudar. Então, o Espírito Santo é aquele que me envia, direciona, dá sabedoria, aleluia, nos instrui, abre a porta da palavra para que possamos pregar aquilo que o povo está carecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda nos dota de poder para que os sinais acompanhem os que creem e para que as pessoas possam, aleluia, reconhecer que só o Senhor é Deus. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente do livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, né? Mas como Atos dos Apóstolos, mas também ele tem esse outro nome, Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está trabalhando aqui nos bastidores de todo o livro de Atos e de toda a igreja durante toda a história. Glórias a Deus. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. E o terceiro subtópico, Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdade Pentecostais, CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, né? Aquele Deus que criou tudo e foi embora. Não, ele é o Deus que está conosco. Mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Jesus tinha dito isso, né? Não vos deixarei órfãos. Eu vou e quando for, enviarei o Consolador, louvado seja o Senhor, que vai ensinar, vai lembrar, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está conosco. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase
dos pentecostais. Embora o Espírito Santo que agiu durante toda a história de missões, os pentecostais, eles priorizam isso. Eles crê não só que o Espírito Santo habita em nós, mas que nos batiza, nos reveste de poder, nos dá dons espirituais. A gente vê os dons sendo, aleluia, derramados na África, na China e outros países que o Evangelho sofre dura perseguição, glórias a Deus, né? Então, a gente vê que Deus é o mesmo. Quando nós enfatizamos que o Espírito Santo é o que comanda a nossa vida, nós obedecemos a sua voz, cremos nas suas promessas e buscamos também capacitação do alto, crendo que Jesus ainda nos batiza com o Espírito Santo. Buscamos isso com todo o coração. Ele nos enche, nos reveste de poder para que nós façamos melhor a obra. Claro que a gente faz, alguém que não é batizado venha fazer a obra, né? Às vezes com tanto ímpeto ou mais até de quem é batizado. Porque é aquele que é batizado reconhecer que ele foi revestido de poder para fazer isso, ele vai fazer uma obra com autoridade, aleluia, impulsionado por esse poder, né? E, infelizmente, hoje, muitos não creem mais no batismo, não buscam mais, não têm isso como uma prioridade, não querem ser testemunho de Cristo, não querem ter responsabilidade no reino. Que Deus tenha misericórdia de nós e sopre mais um pouquinho dessa chama sobre a igreja, para que tenhamos esse avivamento constante, né? Não venha apagar. Começou lá no primeiro dia do século XX. E que nós não percamos essa chama, né? Não deixe a chama do altar se apagar, mas remova a cinza, coloca a lenha e permita que o Espírito Santo sopre, aleluia, essa chama em sua vida. Amém? Então, ele é o orquestrador, ele é o agente, ele é o diretor de missões e ele é aquele que também nos capacita com poder. Concluindo, nessa lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e a direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Bem, então vamos orar a Deus agradecendo a próxima lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Aleluia. Santo eterno Deus, obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Pai, pelo poder do alto que o Senhor tem derramado em nossas vidas, quer derramar sobre toda a sua igreja, Pai. Toda a carne é alvo, Pai, aleluia, desse derramamento do teu Espírito. Nos dotando, nos revestindo de poder, Pai, nos dando dons espirituais. Como carecemos disso nos dias atuais? Que a tua igreja se desperte, busque mais, Senhor Jesus, e a partir disso, Pai, faça mais missão, faça mais evangelismo, Pai, busque mais as almas. Tenha desejo de onde não tem igreja, Pai, montar uma igreja. Não com foco, Pai, não com objetivo financeiro, mas com o objetivo de alcançar vidas que carecem de Jesus, que carecem de salvação. Deus poderoso e santo, nos ajuda. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.